Paz e graça aos nossos amigos, irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindos em mais um culto no lar. Que o Senhor Jesus derrame sobre a sua vida bênção sem medida e que a graça do Senhor Jesus seja presente aí na sua vida e em toda a sua casa. Prepare o seu coração neste momento, nós vamos estar orando ao Senhor Deus, pedindo ao Senhor que prepare o nosso coração, que nos encha de fé e de confiança para que assim possamos receber de Deus nessa noite a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que nos fortalece. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar neste momento ao Senhor nosso Deus. Se possível for, feche os teus olhos, vamos pedir ao Senhor que abençoe a nossa vida. Senhor Jesus, neste momento, Pai, entregamos a vida de cada irmão, de cada irmã nas tuas mãos. E também, Senhor, entregamos nesta hora o culto no lar, Senhor, com a palavra de fé e esperança. Jesus, estamos aqui mais uma vez no clamor da vitória, Senhor. Então derrama sobre a nossa vida a tua bênção, derrama sobre nós a tua graça. E repreenda, Senhor, o que não presta, o que não provém de Ti, e traga sobre nós a transformação do Senhor, Pai. Porque eu entrego nesta noite o culto nas Tuas mãos e lhe peço a Tua bênção e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória seja dada ao nosso Deus. Sejam todos bem-vindos em mais um culto no lar. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Deus abençoe a vida de todos vocês. E hoje a gente vai dar continuidade aqui do nosso estudo, né? Que a gente iniciou semana passada. E hoje eu quero concluir, né, sobre a missão aqui de Débora e de Jael, né? Então, abra sua Bíblia aí no livro de Juízes 4:1. Nós vamos entender, né, o poder que nós temos através das nossas orações, das nossas fidelidade, do nosso compromisso com o Senhor Jesus. Né? E Débora, né, como eu disse na semana passada, ela foi uma profetisa, né, que profetizava na vida das pessoas, né, naquela época lá de Israel. Ela julgava, né, os problemas das pessoas e ela profetizava também na vida de todos para que eles pudessem entender as maravilhas, né, que o Senhor podia fazer na vida de todos eles. Então, assim, ela era mãe, foi considerada mãe de Israel porque ela era obediente a Deus, porque ela era uma serva de Deus, né, porque ela era comprometida com a palavra do Senhor Jesus. Amém? Então vamos ler aqui o Juízes 4:1. Depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Por isso, o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, o rei de Canaã, que governava a cidade de Hazor. O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Erosete-Hagodim. Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos, ele maltratou o povo de Israel sem dó nem piedade. Então, o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. O que a palavra de Deus está nos falando aqui neste texto? Que o povo de Israel pecou novamente contra Deus. Então, assim, o povo, eles andam certinho, depois eles pecam novamente, e isso acontece muito conosco também. Às vezes nós desviamos um pouquinho ali do caminho, e o que isso traz para nós? Traz consequências graves, como aconteceu aqui com o povo de Israel. Quando o povo de Israel começou a pecar novamente contra Deus, o rei Jabim foi lá e começou também a escravizar aquele povo, e escravizou aquele povo durante 20 anos.
Então, irmãos, às vezes nós temos sendo escravizados pelo inimigo, pelo causa dos nossos erros e dos nossos pecados por muitos anos. Mas aqui a palavra de Deus fala também. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus. Então, se você quer vencer, né, essa escravidão que você tem passado hoje, você precisa pedir socorro ao Senhor. Né? E aqui adiante a palavra de Deus vai mostrando, né, que o socorro veio de quê? Deus mandou Débora para poder orientar aquele povo, para julgar aquele povo, para guerrear com aquele povo. Né? E ela era uma profetisa, o que ela julgava, ela orientava, né? Ela era exemplar também, e ela foi à guerra. Né? A palavra de Deus fala aqui que Jabim tinha 900 carros de ferro, e o povo de Israel não tinha esses carros de ferro. Tanto é que eu falei isso na semana passada, né? Que ela convocou lá o exército, o comandante do exército, e falou assim: olha, Deus está te ordenando que vá subir contra Jabim, porque você tem que guerrear com ele. Só que o que aconteceu, né? Aqui no versículo 8, Baraque fala com Débora, né? Só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Né? E Débora respondeu para ele: está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Cícera era o comandante do exército de Jabim, e ele tinha 900 carros de ferro, irmão. Eles estavam muito bem equipados e o povo de Israel não estava. Mas o povo de Israel, eles estavam rendidos a Deus e pediu socorro ao Senhor. E através da liderança de Débora, Baraque foi lutar e foi atrás lá de Cícera. E quando Cícera ficou sabendo que o povo, né, o exército de Baraque, juntamente com Débora, estava se juntando para ir lutar contra ele já falou: não, vamos juntar nossos exércitos, nossos cavaleiros, juntar todo os nossos carros de guerra e vamos lutar contra eles. Porque nós podemos mais. Eles acharam que eles podiam mais porque eles tinham carros, né, mais fortes, mas eles esqueceram que a presença do Senhor estava com o povo de Israel. Porque eles começaram a clamar. Eles tinham errado, mas eles começaram a clamar ao Senhor. E o Senhor, Ele tem misericórdia de nós. E o Senhor, Ele nos visita, Ele nos manda profetas para profetizar em nossas vidas. Então nós precisamos tomar posse dessas profecias que são lançadas para nossas vidas. E guerrear junto, vestir mesmo essa armadura. Olha, o que eles tinham, eles teve que revestir. Vamos vestir nossa armadura, vamos pegar os cavalos que a gente tem e vamos lutar contra Cícera. E vamos contra Jabim. E a palavra de Deus fala, né, que Débora subiu junto com Baraque. Porque Baraque, ele não queria sozinho, né? A gente falou isso semana passada, que ele falou: não, se você não for, também não irei. Mas se você for, certamente nós vamos vencer. Conforme ela havia profetizado. E foi o que nós estamos vendo aqui hoje, né? Aí Débora fala aqui, olha, no versículo 14. Então Débora disse a Baraque: vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Cícera. O Senhor está com você. Irmão, olha que linda essa palavra, né? Ela profetizou e ela falou: vai que hoje a vitória é sua. E hoje nós estamos aqui, irmãos, para profetizar. Vai, irmão, a vitória é sua. O Senhor vai te entregar a vitória. Recebe ela aí em nome de Jesus e toma posse dessa vitória. Creia em nome de Jesus Cristo, como Débora profetizou. Nós profetizamos hoje na vida de vocês. O Senhor está contigo. Creia e tome posse das bênçãos que Ele tem para te dar. Mas você, irmão, precisa estar aqui, ó, clamando ao Senhor, né? A gente não tem que ficar só: o preço já foi pago. O preço foi pago na cruz, sim, mas sem jejum, sem oração, sem determinação, a gente não alcança as vitórias. A gente fica enfraquecido. Porque a oração, o jejum, que ele fortalece o cristão. É através das nossas buscas ao Senhor que nós somos fortalecidos, que nós ganhamos sabedoria para lidar com aquilo tudo que a gente tem convivido nos dias atuais. Semana passada eu falei com vocês assim que eu fazia um desafio para que vocês pudessem mudar a forma como vocês estavam agindo. Então,
Você começou esse exercício de mudar a forma de como vocês estavam agindo? Porque aqui a palavra de Deus fala que o povo de Israel começaram a pecar contra o Senhor. Às vezes nós temos pecado contra Deus e a gente tem que mudar, né? Tem que entrar nesse desafio de mudar a nossa forma de vivência. Mudar e nos fortalecer buscando o socorro do Senhor, porque Ele é que dará a vitória para todos nós. Né? E a palavra de Deus fala aqui, olha, que ele deu a vitória para o povo de Israel, porque Débora estava ali profetizando. E aí o Baraque subiu com seu exército, né? Aqui no versículo 15. Quando Baraque apareceu com seu exército, o Senhor fez que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Císera. Aí Císera desceu do seu carro e fugiu a pé. Olha, foi tão grande aquela confusão, aquela guerra ali, que Císera viu a oportunidade de fugir, porque ele sabia que ele iria perder aquela guerra. Porque ele viu que o povo de Israel estava fortalecido. Por quê? Porque eles estavam com uma profeta ali junto deles. Eles estavam ali crendo no Senhor. Eles estavam fortalecidos porque eles começaram a clamar a Deus mesmo. E aí houve aquela confusão toda. E Cícera, mais que depressa, pulou do carro, que mesmo sendo um carro de ferro, que poderia trazer segurança para ele, ele saiu do carro e fugiu a pé. E aí a palavra de Deus fala aqui, ó, no versículo 16, mas Baraque perseguiu os carros dos exércitos até Erosete Ragogim. Todo o exército de Cícera foi destruído. Ninguém escapou. Irmãos, olha que glória. Aquilo que Débora já tinha falado com ele lá e profetizado, né? Falou que o exército seria entregue nas mãos dele, aconteceu. Só que, né, Cícera, ele deu um jeitinho de escapar ali. O exército dele foi destruído, mas ele deu um jeito de escapar. Mas seguindo aqui na palavra de Deus, no versículo 17, porém Cícera fugiu para a barraca de Jael, mulher de Eber, o queneu. Ele fez isso porque Jabim, rei de Azon, estava em paz com a família de Eber. Então ele achou que podia ficar ali na barraca de Eber. Eber era queneu, que era da mesma linhagem lá do exército de Israel. E ele achou que, por haver uma paz naquele tempo com a família de Eber, ele achou que podia ficar ali e ficar ileso, né? Porque o exército dele já foi destruído, ele ia ficar ali, né, escondidinho, por enquanto, né, irmãos? E aí, né, dando continuidade aqui, no versículo 18, saiu Jael da barraca que encontrava Cícera e lhe disse, entre, meu senhor, entre na minha barraca, não tenha medo. Então ele entrou e Jael o cobriu com tapete. E Cícera pediu a ela, por favor, me dê um pouco de água porque eu estou com muita sede. Então, quando Cícera fugiu e ele avistou a barraca lá, né, do queneu, do Eber, a mulher dele, Jael, saiu ao encontro de Cícera e falou, vem, senhor, entra aqui. Olha a sabedoria dessa mulher. Ela, mesmo que o povo lá, com o rei Jabim tivesse em paz com a família de Eber, ela o recebeu. Mas ela também, irmão, ela teve a sabedoria. Ela chamou Eber para dentro da barraca dele. Porque ela sabia que o povo de Israel estava indo lutar contra o rei Jabim. E que o exército de Cícera já tinha sido destruído. E ela falou, vem para dentro da barraca, né? E aí ele pediu ela água. Ela foi lá e cobriu ele. Olha para você ver, olha a sabedoria que ela teve, né? Ela era uma mulher, nós mulheres, né? Todas nós que somos mulheres sabemos que a gente nós somos indefesas. E você pensa, dá de frente com um homem forte, cheio de armadura, um cara que é do exército lá, que é acostumado a lutar, que é forte. Então, assim, ela não foi com ele na mesma força que ele tinha. Não, ela foi com toda a simplicidade, toda a doçura que a mulher, que nós mulheres temos. E é assim que nós temos que agir. É com uma doçura para a gente entender o que está acontecendo e ver como que a gente pode sair daquela situação, né? E olha o que Jael fez. Ela, por favor, me dê um pouco de água porque eu estou com sede. Ela abriu o odre de leite e deu-lhe de beber.
Depois cobriu Cícera de novo. Então, assim, ele pediu água, ela deu mais que uma água para ele. Ela foi lá e abriu o odre de leite e deu um leitinho para ele, né? E disse: fique na porta da barraca. Se alguma pessoa vier e perguntar se há alguém aqui, diga que não. E ele falou com ela assim: olha, se alguém vier procurar, diz que não tem ninguém aqui, que ele ia ficar lá escondido, né? Cícera estava muito cansado e caiu num sono profundo. Aí Jael pegou um martelo e uma estaca de sua barraca e entrou de mansinho e fincou a estaca da barraca na cabeça dele, na fonte. A estaca atravessou a cabeça e entrou na terra e ele morreu. Então, irmãos, o que Jael fez, né? Principalmente para nós mulheres? Ela agiu com a doçura para poder enganar ali o inimigo que veio contra ela. Ela não foi para guerrear, bater de frente com ele, mas ela agiu com a doçura. E ela deu um jeitinho ali, né? Um jeitinho que só nós mulheres, né? As pessoas que estão vivendo na presença de Deus, que tem a sabedoria do Senhor, que tem buscado o Senhor, que tem esse poder para fazer. De poder pegar o inimigo e trazer ele para perto, igual ela trouxe ele para perto. Ela deu água para ele pediu água, ela deu leite. Ele estava cansado, deixa eu cobrir ele aqui, ele tá cansadinho, né? Porque imagina eu guerreando com um comandante do exército. Imagina você guerreando contra um comandante do exército. Ele sabia que não tinha mais os soldados dele para guerrear, para poder ir lá salvá-lo. Então ele estava sozinho. Ah, mas ele lutou com uma mulher. Quem é essa mulher para fazer qualquer coisa comigo? Mas ela agiu ali de sabedoria, né? Deu um leitinho quentinho, cobriu ele, deixou, como ele estava muito cansado, ele dormiu. Aí ela viu a oportunidade de poder se livrar dele e cumprir aquilo que tinha sido profetizado por Débora, porque a Débora já tinha profetizado que ela ia subir para poder guerrear com Baraque, mas que a glória não seria dele, né? A entrega dos inimigos, e sim a glória seria de uma mulher. Então que nós venhamos, irmãos, ter essa sabedoria e ter essa busca, né? E entender que nós temos o poder sobre as nossas mãos, mas que nós temos que saber usá-los na maneira certa, no momento certo, e não ficar batendo de frente com aquele inimigo que você não tem condição de lutar com ele agora. Se você não tiver fortalecido, se você não tiver com a arma certa para poder matar ele. Então, sim, busque a esperança e a verdade do Senhor. Busque a sabedoria do Senhor para que você tenha a arma certa. Que você tenha o momento certo. Que você haja no momento certo. Que você não venha vacilar naquele momento. Então, assim, a bênção do Senhor às vezes está nas suas mãos. Mas você não está vendo o momento certo, porque você não está agindo da maneira certa, você não está usando as armas certas que o Senhor já te deu. Então preste atenção nos detalhes, nas doçuras que o Senhor tem cuidado, tem tratado você nesses tempos. E eu continuo falando do desafio. Mude a maneira como vocês estão agindo hoje. Use o ministério que vocês têm, que seja como esposa, que seja como irmã, como amiga, para o bem. E não para bater de frente com a pessoa, mas saber usar aquelas armas que o Senhor tem te dado para cuidar, para zelar, para ganhar a guerra que você está enfrentando, para ganhar seu marido para você, trazer ele de volta para você, seus filhos de volta para você. Não adianta ter milhões de filhos e deixar seus filhos jogados, ou ficar fazendo a vontade dele, do jeito que ele quer, no momento que ele quer, sem limites, mas que você saiba usar as armas do Senhor para poder edificar sua casa, edificar seu filho, né? Dar conselhos bons, dar o carinho que a gente necessita, que a mãe necessita do filho, o filho necessita da mãe, do seu esposo, dos seus amigos. Como você quer, irmão, vencer essa guerra? Como Baraque queria vencer, mas ele teve medo. Mas foi através das profecias, através da busca que o povo de Israel passou a buscar. Eles estavam fazendo o que era mal, mas eles viram que aquilo ali não estava dando certo, estavam sendo escravizados, mas aí eles passaram a buscar. Então busque a presença do Senhor, viva a verdade do Senhor,
Muda o modo como vocês têm vivido. Se esse modo como vocês têm vivido não agrada a Deus e não procede de Deus, mude. Porque assim você vai conseguir mudar seu marido, mudar seu filho, seus amigos, seus parentes. As pessoas vão ver o Espírito Santo e Jesus em você e elas vão sentir essa presença. E vão falar, não, eu quero ser como aquela pessoa, eu quero sentir o que aquela pessoa sente, eu quero viver o que aquela pessoa vive. Por mais difícil que seja toda a situação que você está passando, quando a gente está confiando no Senhor, todo fardo se torna mais leve. Então creia, né, e viva todos os mandamentos e todas as buscas no Senhor. Né? E a palavra de Deus, né, finalizando aqui, olha, no versículo 22, quando Baraque chegou, perseguindo Cícera, Jael já saiu para encontrá-lo e disse, venha cá, eu lhe mostro o homem que você está procurando. Então Baraque foi com ela e encontrou Cícera no chão morto, com uma estaca atravessada na cabeça. Naquele dia, Deus fez com que os israelitas derrotassem Jabim, o rei cananeu, e eles continuaram atacando Jabim cada vez mais e mais, até acabarem com ele. Então eles não desistiram, não, eles acabaram com o exército, e claro que um rei, ele não tem só um exército, ele tem muitas armas para poder cuidar também ali do seu reinado, e ele não desiste fácil. Mas o povo ainda continuou lutando e lutando e lutando até vencer. Então, irmão, tem que ser persistente sim. Foram 20 anos escravizados que eles passaram, mas na hora que eles vão à guerra, foram à guerra. E foram lutando cada dia mais e mais até conseguir vencer. Então não desiste não, a bênção já está pertinho de você, toma posse dela, não desiste dela não. Às vezes você acha que está longe, mas não está muito perto. Mas isso basta que você creia e busque e continue perseverando. Não desista, porque a bênção do Senhor está bem próximo de você, está bem próximo de chegar, como chegou para o povo de Israel, porque eles perseveraram. Eles erraram, mas eles também buscaram. Eles converteram dos maus caminhos, porque eles viram que não era bom ser escravizado. E você também acha, você não deve estar achando que é bom ser escravizado. Eu não acho bom ser escravizado. Então, vamos continuar lutando, porque a vitória está chegando em nome de Jesus. E ela vai chegar. E ela já chegou. Porque nós profetizamos as vitórias, as curas, todo o seu desejo. Eu sei que o Senhor está aí já, à porta. Basta você aceitar aí e deixar Ele entrar. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Olha, irmãos, verdade é que ninguém consegue vencer uma luta sozinho, né? Veja bem, o exército tinha 900 carros de ferro. Israel não tinha nenhum carro de ferro, mas ele tinha aquele que era mais poderoso do que milhares de carros de ferro, que era o poder de Deus. Para eles vencerem os seus inimigos, eles fizeram uma coisa assim muito importante. Você pode perguntar, pastor, o que eles fizeram importante? Esse versículo aqui, o versículo 3 do capítulo 4, me chamou muito a minha atenção, e o versículo 15, quando diz assim, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Foi através do clamor ao Senhor que eles conseguiram força, ânimo, disposição, coragem para vencer, coragem para perseguir. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos resistir às tentações, às provações, às perseguições, às más conversações, às calúnias, às fofocas. Nós devemos resistir e não misturarmos. Davi, ele fala que nós devemos ficar longe de certas coisas. E é verdade. Como que nós podemos vencer o nosso inimigo se nós estamos praticando o que ele está preparando para nós? Como nós podemos vencer o mal se nós estamos alimentando da comida que o mal está nos oferecendo? Como que nós podemos derrotar o nosso arqui-adversário se nós estamos andando de comum acordo com o pensamento e desejo dele?
Se Ele está mandando, a gente está fazendo. Se nós estamos andando contrário à vontade de Deus. Eu sei que eu já falei muitas das vezes aqui, hoje a palavra não é minha, a palavra é dela, mas só para concluir, sei que eu já falei várias vezes, veja bem, Jesus no deserto, 40 dias de jejum, em oração a Deus, clamando ao Senhor. Isso nos ensina que muitas das vezes o jejum e a oração nos fortalece, mas não impede o diabo de chegar perto da gente. São muitas pessoas que estão completamente enganadas, dizendo assim: eu tenho orado, eu tenho jejuado, o diabo não passa perto de mim, não entra na minha casa. Isso não é verdade, queridos. A Bíblia nos orienta lá, Jesus de jejum 40 dias, 40 noites, em oração, e diz a palavra de Deus que o tentador chegou-se a ele, lá depois que ele estava de oração de jejum, e além de chegar-se a Jesus, ainda fez propostas indecentes. Não foi uma, foram 3 propostas que Satanás fez para Jesus. A primeira, mandou Jesus transformar a pedra em pão. Imagine bem se Jesus tivesse feito o que ele mandou. Depois ele mandou Jesus pular do espinhadeiro. Depois ele manda Jesus, ou pede a Cristo, ou tenta estimular a Cristo a se prostrar diante dele. Mas nenhum dos 3 desejos ou pedidos que Satanás fez para Cristo, ou proposta, Jesus aceitou. Porque Cristo não estava ali para comer a comida do diabo, alimentar-se dos desejos dele. O mesmo é com você, comigo. Por que esta mulher venceu o inimigo de Israel? Veja bem, queridos, era 20 anos, diz a Bíblia aqui no versículo 3. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Era uma opressão violentamente. Quantos anos, minha irmã, quantos anos, meu irmão, você está sendo oprimido pelo mal? E você já fez de tudo para tirar ele da sua vida e ele não saiu. Sabe por que ele não saiu? É porque você ainda não tem lutado com as armas certas. Porque você ainda não tem procedido como um verdadeiro cristão genuíno, lavado, remido, purificado pelo poder do sangue de Jesus. Porque a palavra do Senhor nos revela que o sangue de Jesus te garante a vitória. Pastor, mas não é assim. Eu vou para a igreja, eu oro, eu jejum. Sim, você pode vir para a igreja, você pode orar, você pode jejuar, mas antes de tudo isso, ou depois de tudo isso, você tem que andar de comum acordo com a palavra de Deus e ser verdadeiramente fiel a Jesus Cristo. Porque se não houver essa fidelidade, você não consegue vencer. Quando Satanás oferece a Cristo, o que Jesus falou para ele? Quando ele disse: se prostrares e me adorares, tudo isso que você vê te será seu. Ele disse: está escrito, adorarás somente e unicamente o Senhor meu Deus. Só Ele que é digno de toda a adoração. Então coloca isso no seu coração, irmão, que você pode sim vencer o seu perseguidor, você pode sim vencer o seu opressor, você pode sim dar a volta por cima, não importa os anos que você tem sido oprimido. Aqui a Bíblia diz que Israel foi 20 anos oprimido violentamente, passando por uma opressão, sendo castigado, sendo machucado, sendo ferido. Quantos anos, irmã, irmão, você está passando por esse processo? E Deus está te dizendo nesta noite, neste momento, luta legitimamente com as armas espirituais que o Senhor já te deu para vencer esse inimigo. Não tenha medo de pôr esse inimigo para fora da sua vida, para fora do seu caminho, para fora da sua casa. Não tenha medo, porque a Bíblia diz: resista a ele firme na fé e ele fugirá de vós. Porque no dia e no momento que você aprender a resistir, você será uma mulher livre, você será um homem livre, você, família, será uma família livre e abençoada pela graça que há no nome de Jesus Cristo. Amém? Assim seja. Só para concluir aqui, para voltar a palavra para ela, versículo 15.
E o Senhor derrotou a Sísera, a todos os seus carros e a todo o seu exército, ao fio da espada, diante de Baraque. E Sísera, descendo do carro, fugiu a pé. Resista a ele e ele fugirá de vós. Amém? Resista a ele fugirá de vós em nome de Jesus. Porque quem derrota nossas batalhas não somos nós, mas é o poder de Deus que atua e opera em nós. Quem derrota o seu inimigo não é você, querido, não é você, querida irmã, mas é a glória de Deus que opera em vós pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem está nos entendendo, diga graças a Deus, diga amém. Amém, irmãos? Então, finalizando aqui, né, Jael, apesar de ser uma mulher, né, que a gente achar que a gente é indefesa, é fraca, nós não somos. A gente tem que realmente saber usar as armas que a gente tem e no momento certo, para que a gente alcance verdadeiramente a vitória. Então seja aí como Débora, que era profetisa, que era exemplo, que cuidava do povo, que, né, se tornou mãe de Israel. Seja como Jael, né, que saiba usar as armas que o Senhor tem te dado no momento certo, da forma certa, para que vocês possam alcançar a vitória, né, contra os seus inimigos. Né? E ela também libertou o povo de Israel ali através dessa atitude corajosa, porque ela foi sábia, ela foi corajosa e ela foi doce também, porque ela conseguiu enganar o inimigo e vencer ele com as armas certas no momento certo. Então que ela seja um exemplo para vocês, que vocês sejam fortalecidas através da história delas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, queridos. Então guarde no seu coração, amém? Que quando nós buscamos a presença de Deus, nós alcançamos a sabedoria divina vindo da parte do Senhor. Deus tem vitória para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Aproveitando a oportunidade, eu já quero desejar convidar todos os irmãos. Domingo agora teremos o culto, o grande clamor da vitória, o fechamento da nossa corrente que está sendo feito ao decorrer dessa semana. Veja bem, eles tiveram a vitória sobre os inimigos. O grande clamor da vitória nós vamos estar realizando ali às 9 horas da manhã no domingo. E eu tenho certeza que Deus, ele já abriu as portas da sua vitória no nome de Jesus. Você vai ter a vitória sobre a doença, sobre o vício, sobre a separação, sobre a discórdia. Você vai conseguir, né, atropelar toda esta maldição e alcançar de Deus as benevolências dele sobre a sua vida. Então domingo às 9 horas da manhã, você é o nosso convidado para estar conosco. Faça de tudo, né, para você estar dentro da igreja. Eu sempre falo aqui, nós sempre falamos que às vezes a nossa vida não parou, né, mesmo a gente estando passando por esse processo aí, nós não paramos. Se a gente precisa de comprar alguma coisa, a gente vai ao mercado, ao sacolão, ao açougue, à farmácia, à padaria. A gente vai ao banco. A gente tem feito as coisas que a gente precisa fazer. Por que não ir à igreja também cultuar ao Senhor Jesus, né? Então faça de tudo, querido. Larga aquele momento, domingo, que você tiver de fazer. Tira aí essas 2 horas, 1h30 para você vir à igreja, adorar o nome do Senhor e buscar a sua vitória. Domingo será tremendo o que Deus irá fazer na vida do seu povo ali diante do altar. Você é o nosso convidado, amém? Eu quero neste momento orar por você mais uma vez, pedir a Deus que te dê a vitória sobre a sua vida. Se possível for, feche os teus olhos aí, vamos orar no nome do Senhor. Grande e eterno e poderoso Deus, Senhor, mais uma vez aqui estamos, ó Deus, pedindo a Ti, Senhor, a Tua bênção e a Tua graça sobre a vida dos Teus filhos e povo. Senhor, e aonde a nossa voz estiver chegando, que a glória do Senhor também possa chegar. Senhor, levando a Tua vitória sobre a vida dessa pessoa que está enferma. Meu Deus, dá a vitória para o Teu filho sobre a enfermidade, dá a vitória para a Tua filha sobre o vício, dá a vitória sobre a discórdia, sobre a separação. Meu Deus, porque a Tua palavra diz que envergonhados seriam os nossos inimigos,
e os nossos adversários. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos nesta noite determinando, decretando a sua vitória sobre a vida do teu povo. Senhor, traga sobre eles o renovo, traga sobre eles a transformação do Senhor, muda a história da vida dos teus filhos e filhas, acampe ao seu derredor nesta hora e conceda-lhes, ó Deus, a tua bênção. Senhor, essa pessoa que lhe pede a vitória sobre a sua vida profissional, vida financeira, para o seu negócio, para a sua empresa, para a sua casa, para o seu casamento. Esta pessoa que pede a vitória, Senhor, sobre a enfermidade, sobre o vício, toca sobre o seu coração neste momento e conceda a tua vitória e lança, meu Pai, este mal por terra. É o que nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Querido, o nosso maior desejo é que você alcance do Senhor a sua vitória, a sua bênção, o livramento de todos os perseguidores que têm te perseguido em volta da sua vida. Olha, não deixe de continuar perseverando em nome do Senhor. Persevere, por maiores que sejam as aflições, mas maior é o poder de Deus sobre a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Então, domingo, 9 horas da manhã, estaremos aqui, como amanhã, também quarta-feira, estaremos aqui a partir das 7h15, mais uma vez com culto no lar, com a palavra de fé e esperança, com mais uma oração da vitória, o grande clamor da vitória em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz de Jesus e até amanhã. Amém, irmãos? Lembrando aqui que quando Débora e Baraque venceu lá todos os exércitos, eles saíram cantando, Então, aqui o primeiro versículo do capítulo 5. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim: louvem a Deus, ó Senhor. Os israelitas resolveram lutar e o povo se apresentou alegremente. Então, vamos lutar? Porque a vitória é certa e a alegria também dessa vitória é sobre nós, em nome de Jesus. Fique com Deus e amanhã a gente está de volta em nome de Jesus. Obrigado pela presença. Receba o nosso abraço bem apertado, Glória bem quentinho, em nome de Jesus. E amanhã a gente espera por todos vocês aqui com a gente novamente. Sueli, prazer ter você novamente com a gente. Farid, Zilda, irmã Maria, Iracema, Maria Beatriz, Nadia, Ana, Igor, Deus abençoe, Jaqueline, Vanira, Joyce, José, Jorginho, Janete, Bianca, Romilda, Pastor Marcos, Wanda, Rose, Maria de Fátima, Júlio, Marcos, Cléria, Jovelina, Elaine. Deus abençoe todos vocês que estiveram com a gente aqui nessa noite. Um abraço também para o pessoal que vai nos acompanhar depois aí, Maria José, Celestino, a Valéria, a Iracema Machado, mas seu Vicente, a Deise, a Renata, com a Laís e o Diogo. Irmão Aristeu, irmã Naí, Deus abençoe vocês no nome Marisa, de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, pessoal. Até amanhã. Fique com Deus. Um beijo.